Senhor Deus e Pai, nós agora, Senhor, pedimos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Christopher, ó Deus, que ele venha a ser boca sua aqui neste lugar, Senhor. Que nenhuma seta do inimigo, Senhor, nenhum demônio, nenhuma artimanha de Satanás agora, Senhor, tenha poder. Que nada, Senhor, possa fugir à concentração, ó Deus. Que todos agora estejam atentos à Tua palavra, Senhor. Abre, o Senhor, o coração para que seja, Senhor, uma terra boa. E que esta palavra lançada por Ele possa ser absorvida por nós, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso discernimento, Pai. Assim também o dele. Para que ele venha com autoridade, Pai. Com ousadia no Espírito, Pai. Com espírito de fortaleza, Senhor. Impentrar essa palavra em nosso coração, Senhor. Entregar aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele primeiro. Para que nós recebêssemos agora no nosso coração. Sê com ele, Pai, abençoa-nos. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Quem tiver dificuldade pode abrir ali em Mateus, voltar em Malaquias, Zacarias e encontra Ageu. Quem encontrou, diga amém. Leremos do versículo 1 até o versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: No ano segundo o rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 6: Semeai muito e colhei pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num sectel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo ministrar mais uma vez na casa dele. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu pude estar aqui, e assim eu agradeço e louvo o nome dele. E em segundo lugar, eu quero agradecer aos meus líderes, que Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente, amém? Irmãos, antes de ir de fato para a mensagem, eu quero fazer uma breve introdução aqui com vocês, e peço que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque o que eu vou explicar aqui para vocês vai mostrar um pouco do contexto, e vai nos situar daquilo que era a realidade de Ageu, quando o Senhor chama ele para ser profeta, amém? E para que isso aconteça, a gente precisa voltar um pouquinho mais na história aqui. Aqui eu creio que a maioria de vocês já conhece a história de Salomão, e que Salomão havia construído um templo ao Senhor, chamado de Templo de Salomão, ou o primeiro templo. E como a maioria já sabe dessa história, Salomão havia construído esse templo, com tudo que havia de melhor naquela época. Mas ele não fez isso porque ele queria se mostrar que tinha capacidade de fazer isso, mas ele fez aquilo de coração. Ele queria entregar de coração sincero o que há de melhor, o que ele poderia entregar de melhor para o Senhor. E aquele templo, ele era tão bonito, tão formoso, majestoso, que o próprio Deus prometeu a Salomão que se o povo vivesse a lei daquele templo, ele se faria presente naquele lugar. E ele cumpriu a promessa que fez ao povo e a Salomão. Quando Salomão terminou o templo, a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. Glórias a Deus por isso. Aquele templo, ele durou por volta, mais ou menos ali, uns 400 anos, um pouco mais. Porém, Deus entregou o povo judeu nas mãos do povo da Babilônia. Ele entregou
no povo para a mão dos babilônicos um símbolo da presença do Senhor aqui na terra. E ao entrar em Jerusalém, eles destruíram Jerusalém e também este templo. E com isso, depois de destruir o templo e Jerusalém, eles levaram uma parte do povo ao exílio. Vocês também conhecem essa história do exílio. Eles passaram 70 anos no exílio na Babilônia. Até que, durante o mandato de Ciro, ele decreta que o povo judeu pode retornar a Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas não só isso, mas ele também devolve ao povo judeu aquilo que a Babilônia havia saqueado do templo, todos os utensílios. E quem tiver curiosidade pode ir lá pegar no capítulo 1 de Esdras, e lá vai estar tudo descrito, o que foi saqueado. Foi uma grande riqueza. E então o povo judeu, depois desse decreto, toma suas coisas e volta a Jerusalém. E ali eles iniciam a obra do templo. E é aqui que as coisas começam a dificultar. Porque enquanto eles estão na obra, vem o povo samaritano falar com Zorobabel. E ali eles ofertam, uma proposta de aliança com o povo judeu, se dispondo a ajudar na construção do templo. Zorobabel então ele conversa com os anciões e nega esta aliança. E é aqui que começam as dificuldades, porque o povo samaritano, eles começam a enviar cartas para o rei persa, e ali o rei persa, de tantas coisas que ele leu naquelas cartas, ele corta o suprimento de recursos para a construção do templo. Ele encerra a distribuição de recursos naquele momento. E aí você imagina como o povo judeu estava agora. Tinha acabado de voltar do exílio. Eles ainda não tinham estabelecido por completo, não estava 100% ainda. Acabaram de conseguir um inimigo, porque o povo de Samaria, de certa forma, ficou com raiva, com ódio, e querendo vingança. Já não tinha mais recurso para construir o templo, então a presença do Senhor já não estava mais ali, era isso que eles acreditavam. E além de tudo isso, veio o desânimo, veio a falta de vontade, veio o comodismo, porque como já não tinha mais suprimentos para construir o templo, eles pegaram os materiais que eram para construir o templo e construíram as suas casas. Eles pegaram tudo que tinha de melhor naquele lugar para construir as suas casas. E eu acho engraçado aqui, é só uma observação, mas eu acho engraçado porque enquanto eu estava aqui sentado, eu pude ver que o caminhar do culto, o culto inteiro tinha uma ligação com esta palavra. O culto inteiro tinha uma ligação para chegar até aqui. Até a palavra de oferta, o Senhor usou da boca da profeta para confirmar aquilo que o Senhor me deu esta noite. E por não ter mais material e construir as suas casas, nós podemos ver que o povo judeu, ele estava dando prioridade, não era mais para a casa do Senhor, mas para as suas vontades. Eles estavam deixando de fazer aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer, para fazer as suas vontades, para fazer aquilo que ardia em seu coração, porque eles já não tinham mais vontade de fazer na casa do Senhor, eles não queriam mais trabalhar para a obra do Senhor. E no versículo 4, o próprio Deus pergunta para eles: e é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Estucadas aqui, no sentido literal da palavra, quer dizer, é tempo de que vocês fiquem nas suas casas luxuosas, enquanto o meu templo está em ruínas. É tempo de que vocês fiquem na sua zona de conforto, enquanto tem gente trabalhando na minha obra. Será que é tempo de que fiquemos sentados no banco da igreja, enquanto tem gente levando a palavra do Senhor lá fora? E terminando aqui a introdução, eu quero que vocês prestem ainda mais atenção, porque a partir de agora, todas as semelhanças que podemos ver no primeiro e no segundo capítulo do livro de Ageu,
Qualquer semelhança que tiver com os tempos que nós estamos vivendo hoje não é mera coincidência. É o Senhor querendo fazer aqui no nosso meio. É o Senhor querendo reavivar a sua obra no nosso meio. É o Senhor querendo levantar profetas para edificar o seu templo aqui de novo e se fazer presente no meio de nós. Essa mensagem desta noite, o Senhor não tem somente uma promessa. Ele quer reafirmar o seu chamado com Ele. Ele quer reafirmar aquilo que Ele tem para a sua vida esta noite. Ele quer reafirmar o chamado contigo hoje. E assim também Ele tem uma promessa para cada um de nós. Não como individual, mas por igreja. E a primeira semelhança que eu quero expor aqui, a qual nós já vivemos. A primeira semelhança é que nós estávamos vivendo assim como o povo judeu. Nós estávamos dando prioridade àquilo que nós queríamos. Nós estávamos dando prioridade àquilo que era da nossa vontade. Se você for pegar aqui no versículo 6, o Senhor diz assim: semeais muito e colhei pouco, comeis, mas não fartais, bebei, mas não saciai, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num sequetel furado. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós já plantávamos, mas não era o suficiente para colher. Nós comíamos, nos alimentávamos da palavra, mas não era o necessário para que nós possamos ficar saciados. Nós estávamos bebendo da fonte da vida, da água viva, mas a gente bebia só um golinho, e durante a semana a gente ficava com sede. A gente vestia da armadura do Senhor, aqui dentro, mas quando ficava lá fora, o primeiro sopro do inimigo já abalava nossas estruturas. E por último, recebíamos como um saquetel furado. Nós éramos o saquetel furado. O Senhor depositava na gente algo de confiança dEle, depositava algo para que nós pudéssemos entregar para alguém, mas com medo de ser da carne, não do Senhor, nós retínhamos para nós, e não entregávamos aquilo que era de Deus. Porém assim, como foi feito naquele tempo, também foi feito em nosso meio. O Senhor levantou o profeta Ageu para direcionar a mensagem em 3 direções, e assim também se fez em nosso meio. Levantou um profeta, da qual eu não sei o nome, mas ele direcionou esta mensagem para 3 direções. Primeiro, ele direcionou a mensagem a Zorobabel, político da época. Ele era líder político da época. A segunda direção, ele entregou a mensagem a Josué, que era líder eclesiástico na época. E em terceira direção, mas não menos importante, ele entregou a mensagem ao povo. E a semelhança que eu encontro aqui é que há anos atrás, acredito eu que 2 anos por volta, o Senhor levantou um profeta, a qual ele entregou a mensagem para 3 direções. Primeira direção, nosso líder Gesley. Segunda direção, nossa líder Denise. A terceira direção, através deles, eles trouxeram a mensagem da obra do Senhor para nós. Há 2 anos, eu tenho acompanhado esses 2 de perto, e falo para vocês, que não tem uma só semana, que eu não vejo eles de joelho dobrado, pela vida de cada um aqui. Uma só semana que eu não vejo eles clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela nossa proteção, pela nossa caminhada e pelo nosso chamado. Não tem um dia sequer que eu não sei que eles ajoelharam e oraram por cada um dos jovens que estão aqui, e dos adolescentes também, e não só deles, mas também da igreja. Se a liderança não estiver à frente, o povo não pode prosseguir. Se a liderança não estiver à frente, o povo não pode prosseguir. Primeiro Deus desperta os líderes, e depois Ele vem despertar o povo. Primeiro Ele desperta os líderes, e depois Ele vem despertar o povo.
Lê comigo aqui, capítulo 1, versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, do seu Deus. O que o Senhor está falando aqui é que Ele levantou os líderes, para que depois o povo fosse levantado, e assim o povo trabalhasse na obra dele. E é isso que nós estamos vivendo aqui, porque nos últimos dias, eu vejo jovens, eu vejo adolescentes, eu vejo toda a igreja trabalhando para a obra do Senhor. Aleluia. Segunda semelhança, o Benê falou aqui sobre as dificuldades. Olha para você ver, irmão. Apesar das dificuldades o povo enfrentava, que o povo enfrentava, eles ainda tinham construído o altar e o alicerce do templo. E eu não sei vocês, mas todo culto que eu entro na casa do Senhor, principalmente nos domingos, quando eu entro por aquela porta, eu olho para os jovens e vejo vários jovens com a mão levantada adorando ao Senhor. Eu vejo eles de coração quebrantado, de coração contrito, coração sincero, adorando ao Senhor. E aqui nós estamos mostrando para a igreja: o templo, o altar de adoração está construído, o altar está estabelecido. Nós estamos adorando ao Senhor de forma sincera, de forma concreta, de forma reta. Nós estamos mostrando à igreja: o altar de adoração ao Senhor está estabelecido. E não é só por aí não, irmãos, porque se você estiver com os olhos da fé abertos, você também consegue enxergar o alicerce. Enquanto você estiver clamando ao Senhor, adorando ao Senhor no seu lugar, experimente olhar à sua volta, porque primeiro o fogo começa aqui, e depois o fogo vai tomando conta da igreja, e o alicerce vai se estabelecendo, até que o edifício espiritual seja estabelecido, até que o templo do Senhor seja completamente de adoração. Terceira e última semelhança, o Senhor levantou os líderes, o Senhor levantou o povo, construiu o templo, construiu o altar e o alicerce. E nos últimos dias nós podemos ver jovens empenhados para passar um momento pequeno ao lado do Senhor. Nós podemos ver jovens que estavam vendendo marmitas, vendendo pastéis, vendendo tudo que tinha para poder participar de um momento pequeno ao lado do Senhor. Um momento curto ao lado do Senhor. E aqui o Senhor nos mostra que nós estamos fazendo a obra dele, empenhados na obra dele. E se nós somos capazes de fazer tudo isso por um pequeno momento, pequeno espaço de tempo, para adorar e vivenciar as experiências do Senhor, imagina o que a gente não pode fazer durante toda a nossa vida, para passar a eternidade com ele. E aqui o Senhor quer te trazer à tona, esclarecer o teu chamado na casa dele. Ele quer esclarecer o teu chamado, porque se você ainda não sabe qual é, ou se você tem alguma dúvida de qual é, esta noite o Senhor está te apresentando qual é o verdadeiro chamado da tua vida, que está escrito em Marcos capítulo 16 versículo 15: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda a criatura. O Senhor te chama a levar o evangelho. Você está com as sementes no bolso, lance as sementes, não deixe que as sementes apodreçam dentro do seu bolso. A todo momento nós temos oportunidade de falar do Senhor. A todo momento nós temos esta oportunidade de falar do Senhor. Eu digo por mim mesmo, eu achava que não tinha, eu achava que as pessoas não aceitavam, eu achava que as pessoas iam falar assim: ah, você é maluco. Mas ainda essa semana eu tive uma experiência extraordinária, vou contar bem breve aqui. Durante alguns meses, desde quando eu voltei da minha licença, eu pude falar do Senhor para algumas pessoas lá no serviço. Umas saíram da empresa e ficou só uma. E eu falei: Senhor, não vou desistir, estou pregando a sua palavra, estou falando de você, estou falando do seu amor. Quando foi essa semana,
No meio de uma roda no almoço, nós estávamos conversando ali, descansando, e eles começaram a falar de carnaval, começaram a falar sobre todas as coisas que estavam acontecendo, que a mídia estava apresentando. Esperei todo mundo falar, para ver aonde que eu estava pisando, e depois eu comecei a falar o meu ponto de vista, com bases bíblicas, e apresentava versículo, e eles vinham debatendo, eu apresentava outro versículo debatendo, e assim foi, até que no final do almoço, um deles chegou para mim e falou assim: por que você não convida a gente para fazer um estudo bíblico na hora do almoço? De uma pessoa, passou a ser 6 pessoas, aleluia, 6 pessoas. Um deles me perguntava diariamente sobre jejum e oração, como estávamos empenhados nisso, para a consagração do retiro. Eles começaram a perguntar, porque eu estava vivendo aquilo. E aí então, ele falou para mim assim um dia: eu não consigo fazer jejum, porque de manhã se eu não comer eu passo mal. Aí eu falei assim: você já tentou? Ele falou assim: não, mas só de eu ficar sem comer no café da manhã, chegando perto do almoço eu já não consigo. Eu falei assim: então tenta, mas tenta com propósito. Tenta com propósito para Deus, e eu tenho certeza que você terá vitória. Segunda-feira dessa semana, ele chegou todo felizão. A primeira coisa que eu escutei foi: estou de jejum. Aleluia, aleluia. E não contente com isso, ainda voltando do café, eu encontro a outra menina que eu passei muito tempo falando de Deus para ela, escutando um louvor que eu tinha indicado. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está trabalhando, e o Senhor tem levantado jovens aqui, para fazer a diferença onde quer que está, para fazer a diferença onde quer que ande, porque não é para você, é para a honra e glória do Senhor. E o que você é chamado para fazer é pregar o Evangelho a toda criatura, porque só assim o nome do Senhor é conhecido em toda a face do planeta, e assim se cumpre a profecia que está no capítulo 2 de Ageu, no versículo 6, que diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz: que só quando o Senhor for reconhecido em todo o planeta que chegará o fim. Muitas vezes nós cantamos Maranata, hora vem Senhor Jesus, com a intenção de esperar a volta do Senhor, mas o que nós somos chamados é acelerar esse processo, porque se é quando todo mundo souber no nome de Jesus, é assim que nós temos que fazer: pregar o Evangelho a toda criatura, até que todos saibam quem é Jesus e que Ele ainda vive. Aleluia. Se coloca de pé que eu já estou terminando. O Senhor nesses últimos dias tem nos dado oportunidades de fazer a sua obra, e Ele tem um chamado para você esta noite. Ele tem um chamado, Ele quer firmar esse chamado com você. Então cele esse compromisso real com o Senhor. A geração anterior pôde viver um pouquinho da glória, pôde experimentar um pouquinho da glória de Deus, mas esta geração vai fazer valer aquilo que está escrito no versículo 9, que diz assim: e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu declaro na sua vida e na minha vida, que não há glória maior do que a que nós viveremos, porque esta é a última casa. Este é o último avivamento, porque o tempo da igreja está se findando aqui na terra. O Senhor está à porta, preparado para buscar a sua noiva. Então clame ao Senhor, faça aquilo que Ele te chama a fazer, cele um compromisso com o Senhor esta noite, porque a promessa do Senhor é esta: que a glória do Senhor nesta casa será maior do que a primeira. Se você quer curar, se você quer viver a unção de cura, se você quer ver as libertações, se você quer ter visões, quer ser levantado como profeta, então sele este compromisso com o Senhor esta noite. Eu te chamo à frente, venha selar este compromisso, venha reafirmar esta aliança com Deus, porque o Senhor quer usar a tua vida, o Senhor quer te usar na obra dele. Você está aí na sua zona de conforto.